Bem-vindo, bem-vinda. Saúde Raiz aqui, uma mensagem maravilhosa que vai esclarecer. Vamos mostrar assim vários mapas para você caminhar, para você descobrir um novo sentido de viver através de um reencontro do o que é saúde, né? O que é saúde, o que não é saúde. E aí, a gente está começando, a gente está muito animado porque a gente recebeu esse convite aqui, muito incentivo. Aqui o nosso diretor técnico Ed, grande piloto das naves aqui com a gente, fazendo acontecer aqui nos estúdios de Guaratinguetá. Acompanha a gente, Saúde Raiz, no Instagram, Saúde Raiz no YouTube, passando mensagem. Vamos fazer muitos cortes legais, entendeu? E hoje é a nossa estreia. Daqui eu vou viajar para outro local, vou atender pessoas, vou falar com pessoas. A gente também, a gente fala sempre, né? A gente tem que falar, senão... Eu acho que se a gente não falar, a gente passa até mal, porque a gente estuda muito e escuta muitos profissionais bons, né? Muitos mestres. Então, a gente tem que falar. Então, Saúde Raiz, a gente pretende falar sobre a ideia sobre saúde, noção de saúde, saúde física, corpo, mente, que num olhar de um grande autor do best-seller, Eckhart Tolle, ele fala que a mente, não é que ele fala, né, mas ele mostra ali no linguajar dele que a mente tem uma mente que ela é uma mente clara, né, que a gente caminha para essa mente clara, e tem a mente sombria. Eu gosto desse nome, sombria, né? E nós, e segundo também autores bem antigos também, o nosso inconsciente, esse aspecto sombrio, ele influencia cerca de 90% ou mais do nosso comportamento, para você ver. Então, assim, quanto mais a gente ficar esclarecido, quanto mais a gente buscar nessa existência estar consciente, a gente vai ter então uma clareza, saber inclusive por que você tá, por que você abre os olhos de manhã, por que você levanta da cama, por que você tem a sua rotina, por que você tem que distribuir o seu tempo para fazer tantas coisas, por que você tem que buscar também nutrir. Será que a gente precisa só nutrir o físico? Só o corpo? É só o lanche? É só o cafezinho? É só o lanche? É só o almoço? É só a reunião para mexer com os dentes? Só a oralidade? Ou será que a gente tem também que nutrir a mente, aprender a nutrir a mente, fazer reformas da mente, nutrir o emocional, ter um contato diferenciado com a natureza? É uma coisa que eu faço e eu procuro também sempre estar coerente, né? Ou seja, estar fazendo as coisas que eu sugiro, que eu oriento, que as pessoas façam, né? Porque, na verdade, a grande autoridade, segundo inclusive um grande filósofo brasileiro, pernambucano, vive em São Paulo, que é o Luiz Felipe Pondé, tive aula com ele também, um grande abraço para a equipe, é professor da FAAP e é um filósofo que mais vende livros no Brasil, vende mais do que os outros parceiros dele lá. Então ele diz assim, quem tem autoridade para falar de alguma coisa é alguém que experienciou aquilo. Então, quando eu dou palestra, por exemplo, para recuperação, drogaditos, recuperação de vício de álcool, de drogas, eu digo assim, olha, quem tem autoridade mesmo, eu vou falar aqui de algumas coisas, mas quem tem autoridade mesmo, quer saber quem tem autoridade mesmo, é quem entrou nas drogas, entende? Sabe, desceu lá embaixo e teve que se refazer e hoje está aqui de novo, está inteiro, está dando a mão para os outros que precisam. Esse que tem autoridade para fazer. Segundo também o Pondé. Então a gente procura sempre ter então essa coerência. Hoje eu vivo perto da natureza, tem uma rotina diferente, tem um tempo também diferente. Então é tudo isso que a gente vai trazer, essa ideia ampla de saúde. Porque às vezes quando você pensa em saúde, a pessoa pensa muitas vezes, a gente vai falar isso várias vezes aqui, que é você ir no médico. Como é que você cuida da sua saúde? A pessoa fala, o que é muito carimbado, muito comum, eu faço exames anuais, eu faço check-up. Na nossa visão, é muito mais do que isso. Eu faço check-up e aí se o médico diz que está tudo bem, ou então eu coloco na inteligência artificial e está dentro da faixa aquele exame, eu fico tranquilo e não mudo nada da rotina de vida, né? Então, opa. Então, isso aí já acende uma luz vermelha nessa visão da medicina que a gente pode chamar de integrativa, nutricional, ortomolecular, onde
onde diz o seguinte: o que mais impacta o curso da vida ou o curso das tendências à doença não é a genética, com todo respeito, né? Por isso que aí surgiu depois, vem surgindo estudos sobre a epigenética. Epigenética é você ir além da genética, influenciar a sua genética. Isso combina muito com a nutrição funcional, com a ortomolecular, onde tem a ideia de você proteger os genes. Os genes estão lá, né, gravados, né, em cada célula tem lá o lugarzinho lá onde ficam as informações da genética, dos genes, que podem se manifestar ou não. Então, o que muda? Qual que é o outro nome que é dado para a medicina integrativa e a medicina ortomolecular? É a medicina do estilo de vida. Então, não é uma temporada. Eu vou fazer ortomolecular, vou fazer a nutrição funcional 3 meses, depois eu volto para tudo, porque o doutor me tirou. Eles falam assim, né? Engraçado, né? O doutor me tirou a batata frita. Ele me tirou a batata frita com um pastelzinho, junto com a lasanha e com o chopp. Não sei por quê. Mas eu vou fazer 3 meses, depois eu volto e tal. Mas não é isso, gente. É você ter uma outra consciência que você vai fazer mudanças que elas vão se implantar na sua consciência. Você vai olhar para algumas coisas, alguns alimentos, você não vai ter mais vontade. Porque aquilo já não toca, não desperta, porque a sua consciência ela fez uma reforma, ela se reconstruiu. Então, é algo assim também que a gente vai falar sobre isso. Eu quero fazer, antes de chamar aqui a nossa convidada, que inclusive está na cidade de Guaratinguetá, com muita experiência, vai ser uma grande alegria, logo a gente falar. Eu quero fazer um reconhecimento, uma homenagem para os mestres que contribuíram nessa minha caminhada pela ortomolecular de 25 anos e bem mais, né? Porque teve aí também a psicologia reichiana, né? As medicinas vibracionais, o pessoal da essência floral, que aí vai para em torno de 30 anos. Isso aí. Então, eu acho muito digno a gente olhar sempre na nossa caminhada no retrovisor, agradecer aqueles que nos compartilharam, nos estenderam a mão compartilhando. Então, eu quero agradecer, por exemplo, nessa área da vibracional, a esse pessoal dos florais, o pessoal, o Richard Kaminsky, das Essências Florais da Califórnia, o Ian White, das Essências da Austrália, o Australia Bush, com quais eu estive com eles, outros autores também, o pessoal de Minas, Breno Marques, entendeu? Tem um pessoal muito bom que nos anos 90 estava falando já disso, dessa nova medicina, entendeu? Que no caso deles, ela começa do vibracional e vai vindo para o físico, né? Ela vai corporificando, né? Para o físico. Então, eu quero agradecer a esse, quero agradecer o pessoal da ortomolecular, da medicina integrativa, quero agradecer uma pessoa que me influenciou muito, e ele está na ativa, chama-se Márcio Bontempo, sugiro que você também acesse também o perfil dele, é um médico muito simples, vive em Minas Gerais, lá na Estação das Águas, entende? E ele realmente é um médico integralista, e eu digo assim, é um médico saúde raiz. Assim, esse Márcio Bontempo é um médico saúde raiz, porque é o seguinte, ele pensa muito antes de prescrever o medicamento para a pessoa. Ele usa várias estratégias antes de chegar a prescrever o medicamento. Então, eu diria também, agradecendo lá atrás também, 450 anos antes, né, nessa era, né, antes de Jesus, Hipócrates, né, que ele disse, faça do seu medicamento, do seu tratamento, o seu alimento. Faça do seu alimento o seu tratamento. Faça da sua suplementação, fazendo uma outra releitura mais atualizada, faça da sua alimentação, junto com a suplementação, o seu alimento, o seu tratamento. E outra frase também, menos conhecida também, do Hipócrates também, esse é integralista. Esse é o médico saúde raiz. É o pai da medicina, né, gente? Então, você sabe, mas será que a medicina de hoje parece com a medicina de Hipócrates? Aí já fica a primeira pergunta, você vai ter logo um raciocínio, vai ver que está um tanto diferente. Então, ele disse assim, primo non nocere, antes de tudo, não lesar, não envenenar. Né? Aí vai me lembrar, Jung também, quando você olhar uma outra pessoa, esqueça as técnicas,
Esqueça teorias. Esteja de alma para alma, de ser para ser, diante daquela pessoa. Então, tudo isso é uma nova medicina. Agora, não é medicina de temporada, de fazer 2, 3 meses, ver o que dá, depois. Não, é medicina de estilo de vida. É um antes e um depois, gente. Então, eu quero agradecer também o Dr. Hélion Póvoa, introdutor da ortomolecular no Brasil. Estaria hoje com 100 anos, aproximadamente, carioca. Ele teve aula com o pioneiro da ortomolecular no mundo, né? Que foi um bioquímico, não médico, bioquímico. Linus Pauling ganhou 2 prêmios Nobel de paz e de química. Estamos falando dos anos 60. Linus Pauling deu aula para o Hélio Póvoa. O Hélio Póvoa veio para o Brasil e foi reunindo o seu grupinho com muita humildade, inclusive com espiritualidade. E eu tive com o Hélio Póvoa em 2002, no Rio de Janeiro, Botafogo. E ele me chamou para a sala dele. Eu tenho uma honra, tenho um orgulho, né? O que eu sou, né, diante desse cenário todo aí? E eu fui convidar ele, eu ia dar um curso junto com outro profissional de micronutrientes. Nutrientes são minerais magnetizados, é uma tecnologia francesa, vem da medicina funcional, anos 30, antes da ortomolecular dos anos 50 e 60. Eu falei com ele, ele ficou admiradíssimo, e do alto do seu conhecimento, eu lembro que ele falou, me chamou assim: professor, eu não conheço nada disso, eu quero conhecer, eu quero ir nesse curso. Eu falei: não é possível, né? Eu podia dizer: não, já sei coisa demais, isso aí não me interessa. Não, mas ele ali com seus não sei direito, 76 anos, 78, ele disse assim: eu não conheço nada disso, eu quero conhecer. E ali ele, o Póvoa e outros reuniam pessoas ali para falar desses assuntos no Rio de Janeiro, onde tem um pessoal muito, sim, esclarecido. Então, gente, é esse aí, é Juarez Calegaro, um psiquiatra também que usa só os nutrientes também, um psiquiatra gaúcho, que é parceiro dele. É esse pessoal que está aí, é o Laí Ribeiro, é esse pessoal que eu quero agradecer, é o pessoal do Reich, lá de Curitiba, do Rio Grande do Sul, é o Gabriel Carvalho, da nutrição funcional, o pioneiro também, que eu tive também com ele também, bem no início. E a gente está aqui produzindo conhecimento para vocês. Vamos fazer também vídeos curtos também, para vocês acompanharem. Vocês vão ter um canal de interação para perguntarem várias coisas. E a gente está aqui, eu estou muito feliz de trazer uma pessoa que eu já conheço, que eu tenho também experiência com essa visão, com esse tratamento dessa pessoa, trazendo aqui nessa estreia do Saúde Raiz para vocês, que é a terapeuta integrativa e psicanalista, com uma bela bagagem, Valdirene Lopes. Seja bem-vinda. Uma satisfação estar aqui nessa inauguração. Nesse Nossa, toque. muito bom, muito bom. Botei você no primeiro lugar. Uau! Abre alas. Cadê a música? Cadê o Earth, Wind and Fire? A versão do Earth, Wind and Fire. Vamos lá, gente, vamos lá. Mas vamos lá, mais um projeto lá. Magnífico. Sucesso. Sim. Precisamos dessas informações, precisamos olhar o mundo, né? Sim. E o estilo de vida, com certeza. E olhar além de preferência, além do ilusório, que parece que é que não é, né? Porque, como eu te falei, a gente tem que apurar as coisas. Cuidar da saúde não tem a ver com fazer check-up, tá com um sintoma, tomar um remédio, um medicamento, uma droga e acalmar, na verdade, calar o sintoma, né? Tem uma coisa muito mais. O sintoma tem uma história muito, muito grande. Sim. Você poderia partilhar para a gente assim, um pouco da sua caminhada até chegar no que você faz hoje, que eu sei que é uma caminhada longa, né, de valor, até chegar, porque eu conheço de também passar também por essas terapias também da Valdirene, então, né? Eu gosto, né? Conhece então, por experiência. Eu acho que vocês vão gostar também de conhecer. Mas é interessante, viu, Alexandre, que eu comecei na enfermagem. Então, eu sou formada pela Unifesp, trabalhei 30 anos na enfermagem, então eu entendo essa trajetória, né, que você fez essa observação da medicina muito curativa.
da medicina, né, que trabalha só na urgência. Nós, naquela época, já tentávamos fazer a preventiva, mas era muito desafiador, porque é uma questão de conscientização. Você está falando de 90 e alguma coisa? 90 não vamos botar a idade, né? Mas tudo bem. Eu me formei em 94, aí comecei as pós, apesar de ter ido para a área de neonatologia, eu sempre trabalhei na docência, né? Sempre gostei de dar aula, e aí eu acompanhava todos os setores, né, da medicina. Então, realmente, um dos desafios dos profissionais da área da saúde é justamente essa adesão ao preventivo. E hoje a gente já ampliou que vem o estilo de vida. Então, não é... Porque, geralmente, a pessoa muda uma dieta. Mas quando alguma coisa aconteceu. E é só um tempo. Melhorou, eu já volto naquilo. Volta para o velho. Então, o alimento, né? Então, ele tem isso. Então, na enfermagem foram 30 anos, mas justamente o que eu percebi foi isso. Foi que tem alguma coisa que não está funcionando. Essa pessoa volta. Então, a mesma dor de estômago, a mesma queixa. Ia lá, tomava um remédio, fazia um exame, era paliativo. Eu falei, gente, não tem uma forma de resolver isso? Aí eu comecei a estudar energia. Então, comecei com reiki, comecei, né, com o que tinha na época, porque isso já faz uns 18 anos, bem lá atrás. E comecei a experimentar isso na enfermagem. Foi? Nos bastidores, porque cientificamente a gente ainda não tinha espaço, né? E comecei a observar isso. E aí eu comecei a aplicar, de certa forma, na conversa. Porque aí o enfermeiro ele tem o aconselhamento terapêutico, que é totalmente diferente de uma terapia, da terapia tradicional. Sim. Mas ele conversa, ele também toca nessa parte psicológica do cliente. Existe isso já na faculdade? Na enfermagem, só que o enfermeiro, ele geralmente não vai muito por esse ângulo, né? Ele não gosta muito porque ele é mais assistencialista, ele é mais o físico. Só que eu já tinha essa vertente, eu olhava muito mais o emocional, tanto que nas minhas pós, os TCCs eram em cima dessa prática emocional. Sempre. Até pensei em fazer psicologia, mas alguma coisa, não sei, não foi. Foi até bom, porque eu não engessei. Aí eu fui para o lado energético também. Aí depois fiz a psicanálise. Mas nessa caminhada eu fui entendendo esses meandros da mente, como é que a mente influencia o corpo, a questão do inconsciente. Aí a gente tem Jung, que fala muito bem disso, né? Que trouxe lá atrás e que hoje ainda é o precursor ali. Freud também, a gente não pode esquecer. Que ele trouxe toda a estrutura da psique, né? Jung ampliou, né? Mas ele só pôde ampliar porque veio Freud. E aí eu fui testando isso em mim, fui vivenciando. É um caminho de autoconhecimento, é um caminho de mergulho, né, dentro de si. E tem muito a ver com a questão da alimentação, porque a alimentação hoje ela é uma válvula de escape. Então, para muitas dores, para muitas questões internas, muitas feridas emocionais, a gente tem a alimentação como um alívio. Então, de certa forma, a alimentação é uma adição. Ela é um vício. O vício, né, na área da psicologia, o que a gente considera vício? O vício é tudo aquilo que eu não tenho muita liberdade de escolher. Então, quando você fala que muitos clientes, e eu também digo que muitos clientes, eles retomam o antigo perfil, é que eles não conseguem sair, eles não têm escolha, porque emocionalmente eles estão tentando compensar algo. Não estão de pé. Então, quando um cliente chega... Uma muleta, né? Uma muleta. E está funcionando, e funciona para ele se manter ali em sobrevivência. Mas não, o estilo de vida, eu entendo que é uma vida ampla, uma vida onde você entende com consciência quais são suas escolhas, o que você vai fazer com o teu corpo, quais são os limites do teu corpo e qual é também a expansão que teu corpo pode ter, corpo, mente, espírito. Então, as pessoas, elas não fazem porque elas não têm muita escolha. O inconsciente está regendo. Então, nós temos livre-arbítrio? De certa forma, não, porque o inconsciente funciona primeiro e ele chega a 95%. 5% só de consciência. Quer dizer, cadê a liberdade de escolha? Tem alguns trabalhos que falam que, por exemplo, você está pegando o copo, eu vou pegar esse copo de água. 1/4 de milésimos de segundos antes
Já foi feito vasculhou meu inconsciente para saber se eu devo ou não ter alguma memória que seja perigosa eu pegar esse copo. Então, eu não tenho livre-arbítrio. Não. Eu vou pegar a partir de uma questão do inconsciente. Então, o alimento também está sendo regido por algumas questões. É muito mais profundo, né, essa questão da obesidade, dos hábitos. Mas depende do quê? De você começar a se conhecer, de você começar a conhecer tudo que está ali dentro para se transformar. Sim. E depois eu não parei mais. Aí deixei a enfermagem, deixei a docência. Agora eu trabalho, né, com as terapias integrativas. Então, eu sou uma terapeuta integrativa, que antes era chamada de holística. Trabalho com constelação familiar, trabalho com reiki, trabalho com Theta Healing, tem muitas técnicas. Sim. E eu fui expandindo, percebendo aí a questão também da neurociência, né? Programação neurolinguística. E aí não para mais. E a psicanálise é o carro-chefe, porque ela nos traz todo esse arsenal do inconsciente, só que nós temos ferramentas diferenciadas para trabalhar cada situação. E tem muitas ferramentas que são energéticas. Então, para um terapeuta integrativo, por mais que eu trabalhe com a psicanálise, suas emoções, seus pensamentos, suas crenças são energia. E se é energia, a gente pode trabalhar. Sim. E se eu tenho um trauma? Dá para trabalhar uma energia. Mas eu vou precisar fazer uma hipnose e voltar? Não, eu não trabalho dessa forma. Eu trabalho naquele pacote energético que está ali. Aquela informação, eu chamo de um Wi-Fi. É como se você tivesse um nozinho naquela informação subliminar e a gente consegue acessar. Ela não precisa sentir tudo aquilo. Ela toma consciência de onde está o nó. E consciente no sentido de decisão, ela olha, isso aqui é bom para mim? Não, não é. Então, eu vou deixar isso. Mas já é um outro caminho, emancipa. Não acontece no seu dia a dia as catarses, assim, reviravoltas, assim. Eu tenho que voltar naquilo, aí chorei, aí tive um problema gástrico. Sim. Acontece também isso também? Acontece. Pode ser necessário, né? Pode. Vai reverberar no físico, sim. Tem gente que sai da sessão e geralmente as alterações gastrointestinais, elas são muito frequentes. Valdirene, vomitei. Valdirene, tive uma diarreia. Só que não é algo sofrido. É como um espirro, quando você vai tirar um corpo estranho. A pessoa mesmo me diz, ela fica, eu vou no médico ou não? Eu falo assim, olha, fica de olho, vê se tem outros sintomas associados, febre, né? Porque também não é uma diarreia difusa. Isso. Ela sente que tem começo, meio e fim, algo pontual. E ela fala, nossa, realmente passou. Por quê? Tem muitas questões que a gente não vai conseguir trabalhar só na mente, só com a energia. Ela vai precisar sair do físico, porque ela já estava num processo no físico. Então, aquilo ali é uma limpeza do seu físico. Começa lá atrás. Então, toda situação física, fisiológica, começa nas emoções ou nos pensamentos. Sim. Algumas já estão enraizadas no físico. A gente não vai conseguir reverter. Talvez não. Mas você consegue trazer uma qualidade de vida. E tem algumas que iriam aparecer, que de repente sai só em forma de uma gripe, de uma diarreia, mas poderia depois ser um problema pulmonar mais grave. E eu fiquei pensando, se alguma dessas pacientes tivesse com uma diarreia, que ela é uma diarreia saudável. Mas é incômodo, mas assim, você fazer o caminho para a saúde, você vai passar por situações incômodas. Sim. Não existe essa fantasia de que tudo é confortável. Então, talvez ela tomasse um supressor, algo que suprimisse esse movimento, e ela não chegasse onde tinha que chegar. Não chegasse. Porque lá eu vou procurar um médico, calma. Sim. Aí você falou, calma, observa, administra, que não precisa ir no médico. Mas com cautela, e aí eu faço um monitoramento, né? Vejo, porque eu também sou da área da saúde, então também tenho ideia. Mas normalmente, assim, é um episódio, não é é um episódio e já estou bem, e eu fico fazendo também, eu dou essa assessoria, né, nos bastidores, eu continuo ali com a radiestesia, porque eu trabalho com a radiestesia também, os gráficos, então eu vou segurando energeticamente. Nós somos um campo eletromagnético, com as nossas emoções, com as nossas crenças, nossos pensamentos, nossos saberes. Nosso espiritual é a soma de tudo isso. Né? Então, quando nós mexemos, vai reverberar um pouco em tudo, e aí a gente vai ajustando. A pessoa vai se percebendo, vai se ajustando, vai percebendo quem ela é. Daria para você dizer que você aprendeu isso em curso? É vivência, né? Não dá, né? Porque, na verdade, a gente não Porque você tá olhando não pra é pessoa, a técnica em si. Você está vendo muito mais do que ela está falando.
do que ela está Na expressando verdade, ali. eu aprendo com cada cliente que senta. Sim. Porque, como Jung disse, é de alma para alma. De alma E pra aquela alma. alma é um universo. Sim. Claro que, como Jung também disse, tem o inconsciente coletivo. Tem algumas Sim. questões que existem para mim e existem para você. Mas Sim, como muito comum, você muito apresenta tudo isso e como o seu corpo maneja, é teu. É de cada um que senta aqui. Então, eu não posso tomar por base só a técnica e só minha vivência ou a vivência de alguns outros clientes. Cada sessão é um universo único. É um universo único. É. Você usa a ferramenta, mas você tem que saber administrar, casar as ferramentas para que isso... Né? O que eu pensei, eu te perguntei, porque eu pensei assim, porque isso é do aprendizado mesmo pessoal, porque a gente tem que ir muito além dos cursos. Os cursos não vão preparar é a vivência. uma terapeuta para, sabe? Você tem que ter... E eu entendo que você tem que ter também uma disciplina de vida interior e tudo, para você, quando estiver na sessão, você dar esse teu melhor. Sim. Que o curso não ensina. É uma coisa que você vai além, né? Algo que a gente tem que manejar na psicanálise ou qualquer outra terapia, mas a psicanálise trata isso com clareza, é a transferência e a contra-transferência. Você vai transferir para mim as suas questões. Se eu tiver questões parecidas, eu posso espanar naquele momento. E aí eu devolvo para você, mas a partir de mim. Então, eu tenho que ser um espelho neutro. Eu sou um espelho para reverberar em você o que está em você, para você conseguir ver. Então, eu tenho que ser neutra. Mas se eu... Então, não tem como. Primeiro começa em mim. Tem até uma frase, eu não sei de quem é, mas ele fala... É um autor. Ele fala que a terapeuta vai levar o cliente... O terapeuta vai levar o cliente até onde ele já conseguiu chegar, principalmente em questões de sombras. Porque ele já conhece aquele espaço, ele já passou e saiu. Então, ele sabe que é possível. Não no sentido de ter que passar as mesmas experiências que você. Mas, por exemplo, eu já conheci meus labirintos internos, eu já não tenho medo do escuro, eu vou poder te guiar, porque eu falo assim, fica tranquilo, você vai sair. Você vai sair. Então, o terapeuta, ele fica na entrada da caverna, você entra nessa caverna e ele te espera aqui. Mas ele está lá. Tô aqui, hein? Dá uma lanterninha ali. É muito legal. Né? Você sabe que eu tô fazendo várias comparações que são válidas, né? Para você que pensa em saúde, se pensar diferente de saúde, né? Eu estava numa palestra, fiz uma história engraçada, e tinha uma senhora lá, eu estava falando sobre suplementos e também dei treinamento também por um pessoal de uma farmácia lá na Zona Norte. Então. Aí essa senhora, ela não estava bem, ela estava bem intoxicada medicamentosamente e tal. Eu conversei só assim na palestra. Aí ela falou, doutor, o senhor não quer me indicar um desses aqui? Aí eu tive a intuição de não indicar, sabe? Eu falei assim, não vou indicar isso, vamos esperar. Eu falei assim, fiquei engraçado. Eu falei assim, ó, a senhora toma, porque entrou a semana, ela estava indo lá, a senhora toma espinheira santa, bem fraquinha, bota assim 3 folhas e tal, entendeu? 300 ml e tal, e observa, porque ela tinha tudo. E não tem sabor, a resistência seria menor, não tem sabor, sabor ruim. Então. Sim. Aí ela voltou lá com o olho assim aberto, eu falei, o que vem aí, né? Aí ela levantou a mão, ela falou assim, ó, doutor, aquela espinheira arrebentou comigo, viu? Eu tive um monte de coisa. O que será que estava nesse inconsciente que ela associou que aquilo ali ia fazer e fez, né? Ela fez um efeito placebo, né? Ela fez uma projeção placebo que a princípio não é reconhecido o uso o efeito da espinheira fazendo aquilo ali, né? Que tem uma ação cicatrizante, antiácido, né? Sim. Acalma. Questões gástricas, né? Ajuda muito. Entendeu? Aí ela voltou assim, tudo. Eu falei, ainda bem que eu não indiquei um suplemento, que o negócio vai ficar mais complicado. Eu indiquei espinheira santa. Então, as pessoas, elas criam também várias coisas, porque elas têm uma ideia, que pode dizer que é preguiçosa, que outras coisas, que o processo de tratamento é uma coisa que você vai calar o sintoma. Então, por isso que tem gente demais, excessivamente. Claro, se apertar muito, até eu vou tomar, sei lá, 1 ou 2 dias um omeprazol ou essa classe dos prazóis aí, né? Mas eu não vou ficar no omeprazol. A questão é a causa, né? Bloqueando o meu ácido gástrico, evitando com que eu faça a digestão, criando um ambiente de
acidez, hipoacidificação, e eu não consigo fazer aquilo, eu fico dependente do omeprazol. Já tem aí vários estudos já correlacionando também com problemas do coração, musculatura cardíaca, problemas também de pré-demência. É muita coisa acontecendo. Então, eu quero falar de novo, assim, que a gente está falando, é isso aqui. Tratar da saúde, no meu ver, tá? Falando por mim, dá algum trabalho. Se você não tem tempo, parafraseando também Lai Ribeiro, se você não tem tempo para cuidar de verdade da saúde, é uma escolha sua. Vem depois. Você vai ter que encontrar tempo de qualquer maneira para cuidar da doença. Sim. Porque o tempo todo o corpo está dando sinais e aí trabalhos como esse, nossos aqui e tudo, são para ajudar você a ler os sinais e se desviar, eu digo assim, né? Mais à frente, um navio não faz um cavalo de pau de frente a um rochedo. Então, você vai fazendo pequenos ajustes para evitar bater no rochedo, entende? E nas medicinas antigas, por exemplo, mais de 200 anos da homeopatia, por exemplo, ela tem lá o estudo que ela fala, é uma coisa mais longa, não vou entrar agora, mas ela fala dos 3 miasmas, né? Que é o psórico, o psifilítico e o psicótico. O que evolui, o que causa mais doença é você reprimir os sintomas, em outras palavras. Isso tem estudo sobre isso, é muito interessante, sabe? Tudo que você suprime, então, muitos problemas de pele, você suprime o problema de pele, abafa com alguma coisa... Antihistamínico. Antihistamínico, com... Corticoide. Corticoide, isso. Principalmente com corticoide, né? Antibiótico, mas mais corticoide. E aquilo se reorganiza. Aí a pessoa usa erroneamente a frase, sarei. Tinha aqui o eczema, ou uma outra coisa aqui. Sarei. Não, você não sarou. Você colocou para dentro e aquilo se reorganiza inteligentemente e pode voltar começando com cistos, com tumorações e a relação de pele tem muito com pulmão, bronquites complicadas, entendeu? E aí você fica refém daquilo. Sim. Então, saúde raiz. Tenha disposição por cuidar da sua saúde, porque saúde dá trabalho e a gente passa por algumas coisas desconfortáveis, que bom, e faz parte do caminho. Então, o que você está falando, eu fiz até uma paráfrase, né? É assim, a gente tem que passar por algumas coisas para a gente chegar realmente no núcleo. Sim, e não abafar. Sim. E tem alguns, não sei como é que você vê isso, tem alguns psicólogos, psicoterapeutas, que logo querem indicar, por algum motivo, talvez pessoal, logo querem indicar para um psiquiatra medicar a pessoa, quando ela tem muito mais recursos no caminho, né? Sim. E você, não sei se você conhece tem um médico, ele tem, agora esqueci o nome dele, que ele tem eu acho que é Saúde da Mente, é um médico da USP, vou lembrar daqui a pouco o nome dele, dos olhos verdes e tal. Ele tá já indicando, já falando sobre suplemento, alimentação e falando para ter muito cuidado com os medicamentos, é um psiquiatra. Sim. Então, a gente chegou, que bom, nesse ponto. Lá. Olha, muito cuidado que não é isso tudo que você está sonhando. Tem que ter muito ajuste, muita coisa e tal. Porque você vai adormecer, né, o sintoma. Às vezes precisa, não tem como. Porque para eu trabalhar o desconforto, se a pessoa já está desconfortável e energeticamente demanda um tempo para você conseguir fazer o ajuste, né? Você está ajustando uma casa que está toda desorganizada. Você vai ter que fazer algumas reformas, entender o que era, o que não era. Então, em alguns clientes, a gente só consegue trabalhar se ele tiver com a medicação. Então, a medicação ela não é vilã, a medicação ela é um apoio, ela existe para isso, a alopatia sempre existiu, mas ela não é o único caminho e ela não pode servir como também um silenciador. Quando o cliente vem para a gente, olha, tira esse sintoma, eu estou com uma pressão alta, né, hipertensão, tira esse sintoma. Primeiro eu vou olhar para o sintoma, porque o sintoma já me diz, se eu tenho uma hipertensão, eu não estou totalmente tranquilo na minha vida, eu estou insatisfeito com algo, eu estou infeliz com algo que eu não consigo mudar. Claro que você vai trabalhar essa parte, o médico vai entrar, porque vasos estão alterados, enfim, mas você vai trabalhar a origem. Trabalhando a origem, a gente já vai diminuir tudo isso lá. Então, você também faz as pazes com o teu corpo. O teu corpo não está quebrado, ele está falando com você. Teu corpo está dizendo, uma gripe, ele está dizendo, senta.
e resfriado, né? Justamente você quer colocar algo para fora. Alergia é algo em relação ao externo, né? Então você está em briga ali. E tem momentos que nós estamos tão adormecidos na rotina, e eu sei que essa Matrix, essa 3D nos traga aí, porque tem que pagar boleto, tem a sobrevivência, que a gente não percebe o que está nos esgotando. A meditação, um cuidado com o corpo, um exercício, uma respiração, o sentir a natureza também te dá pistas de onde você tem ali, onde tem um desequilíbrio, onde você está patinando. Porque nós aprendemos a passar por cima, passar por cima, passar por cima. E eu vou indo, até que rompe. Muita gente olha o corpo como se ele fosse uma máquina que vai estragar. Não. O corpo, a senescência, né? Você pode envelhecer, sim, com saúde. Seu corpo vai ter um novo ritmo, mas ele não vai ser um corpo adoecido. Isso não. Ele tem um novo ritmo, mas ele não é um corpo doente. É só respeitar os ritmos. Na infância, na adolescência, tem as questões hormonais e tudo mais. Educação. Sim, tranquilo. E o que muitos profissionais falam, a gente às vezes não gosta, a prevenção do Alzheimer começou lá com 35 anos. 35 anos? 35 anos, quando você fazia uma escolha, quando você melhorava a sua higiene do sono, quando você fazia caminhada, ou quando você aprendeu a fazer algum jejum, se você tinha perfil para isso. Tem a questão também, né? Alzheimer, agora a gente tem alguns estudos que estão surgindo com bastante força em relação à preocupação. Porque a questão do Alzheimer seria justamente, né, todo o metabolismo ali ao redor dos neurônios, de todos esses produtos que... Eu falo que é um carro patinando, né? Um carro patinando, você gasta o combustível e não sai do lugar. A preocupação é isso, você gasta seu cérebro, e o cérebro foi feito para trazer uma sinapse para frente, para transformar em uma ação. Antes era o cognitivo, mas não só isso, porque agora tem professores, né, acadêmicos que usam muito a mente, e tem a questão do Alzheimer, está muito relacionada à preocupação. Preocupação está relacionada a quê? A minha autoconfiança, a minha autoestima, mas não a autoestima no sentido superficial de amor próprio. Eu me reconheço, eu sei quais são meus limites, eu sei quem eu sou, quais são meus objetivos, como eu estou estruturada nesse... É muito amplo. Muito amplo. Por isso que é um assunto longo também, que eu também Sim, a gente vai embora aqui, né? Ficaríamos assim... É que eu tenho coisa para falar, porque se daria realmente um programa vários especial, falando sobre doenças degenerativas, doença do cérebro, né? Sim, demência que e tal. tem aumentado muito. Nossa! Também pânico, né? Depressão. E eu tenho aula sobre isso. Na verdade, eu dou aula, né, sobre isso também lá na Unisanta também, né? Um tema que eu escolhi, apaixonado e tal. E falo para eles lá, né? Sim. Eu não sei se eles gostam mais dessa aula ou da tradução da música lá em inglês, mas eles assistem. Mas você traz um atrativo, né? Senão não tem jeito. Eles gostam do negócio. Então, assim, aí só rapidinho, a ortomolecular diz que o ser humano, rapidinho, ele respira 5% por aí desse oxigênio fica instável, vai formando radical livre, e aí o radical livre, sob controle, ele tem também um processo, ele tem também uma utilidade, uma função, só que descontrolado a mais de 10%, ele começa o processo de envelhecimento mais rápido, orgânico, e o chamado a oxidação e a morte neuronal. Então, por aí vai, né? Você pode, então, de acordo com o estilo de vida, que ela se alimenta, além dessa questão do estresse também que você falou, sim, mas do estilo de vida, se ela também suplementa com ômegas 3, se ela come nozes, castanhas, óleo de linhaça, azeite de oliva, esses cuidados aí, outros suplementos, ela pode ter um envelhecimento preservado, porque tem uma técnica disso aí, sim, né? E aí tem estudos maravilhosos sobre isso. Então, assim, esse estudo da nutrição do ortomolecular, ela diz também, através tem até aparelhagem, tem aparelhos, tem cálculos que fazem, que eles mostram a nossa idade biológica. Biológica tem uma diferença gigante. A idade interna. Cronológica, né? E a cronológica é o RG, nasci em tal dia. Sim. E a idade biológica, como que está essa preservação. Então, é um mundo realmente para a gente conhecer. Felizmente, não é modismo, isso veio para ficar, né? Sim.
É fato, né? Estender a nossa vida. É ciência, né? E tem aulas também, eu quero trazer aqui também, falar sobre longevidade. Tem coisas maravilhosas, Sim. né? Tem aquele público lá do... Teve um médico que ele viveu 7 anos numa comunidade no Paquistão, próximo na montanha do Himalaia, e viveu 7 anos lá para descobrir que fenômeno é aquele, que é o povo Hunza, que sabe-se, não tem como provar, sabe-se que os homens são férteis com 100, 110 anos. Nossa. E eles saem para a roça, acordam 4 da manhã. Que hora que eles dormem? 6:30 da tarde. Aquelas coisas antigas, né? Sim. Que muitos ainda... Que respeita o Tem ciclo da melatonina, né? Então, circadiano, você escureceu e a gente coisa, distorceu tudo isso, né? Com as telas, com a imagem. Bastante, né? Mas eu estava pensando uma coisa, Alexandre. Eu pensei assim, olha só que interessante. A pessoa tem um sintoma, então descobre ali uma hipertensão, alguma coisa que está ali. Só que ela olha para isso diferente. Ela olha como um chamamento, né? Como o corpo dizendo, por favor, olhe para mim, vamos mudar algumas coisas. Porque sempre que vem algo, ainda mais uma doença, ela está pedindo uma mudança. Certeza. E aí ele olha o corpo, vai usar aí todo, né? Vai entender o que precisa balancear, vai entender o que precisa ajustar e faz um paralelo com a mente. E começa a entender o que ele não estava prestando atenção, que estava trazendo um desgaste emocional, que estava distanciando da essência. Nós todos temos uma essência que é um lugar de potência, que é um lugar de poder em si mesmo. E que ele nem percebe. Ele não percebe a melancolia, ele não percebe a tristeza, aquele riso que, sabe, a alma não se alegra. Não. E ele consegue olhar tudo isso. Ele reverte essa hipertensão, ele descobre a si mesmo. A doença, ela funcionou como um caminho Perfeito. de redenção, um caminho de renascimento. Eu gosto disso, eu gosto dessa visão aí. Né? Um caminho de renascimento. Não busque o comodismo de abafar o sintoma, né? Ouça o sintoma, busque ajuda de terapeutas. Ele te dá pistas. De profissionais que tenham essa visão, Sim. que não queiram... porque, embora pareça simples, fica complicado você abafar sintomas. Não, é o que você disse, vai surgir de outra forma. Porque Vai, o corpo, ele se vai organiza. chamar a atenção. Ele vai chamar a Se atenção. organiza. Então, vai vir em outro lugar. Até nós temos estudos, porque se você começa com um sintoma em determinada área do corpo, tem órgãos análogos, né? Então, ela vai já para tal órgão e aí você já sabe que vai vir ali. Mesmo da formação embrionária, né? Com certeza. Então, fígado, né? Então, aí você já sabe, é uma questão de tempo. Nós podemos adiar, é aquela velha história, ou pelo amor ou pela dor. Pelo amor é pelo carinho, pelo respeito que você tem com você. Mas eu insisto, tem pessoas que não ainda têm essa visão e podem estar, eles vão ouvir a nós aqui e vão dizer, poxa, mas eu já tentei. Sim, também preciso olhar para essa questão emocional, porque você está, às vezes, no ciclo de insuficiência, procrastinando, mas não é porque você não tem força, tem algo te prendendo. Tem um ganho secundário de ficar naquilo. O medo de vivenciar algo, aquilo ali está servindo, é um mecanismo de defesa. Ou às vezes receber um tratamento complexo até. diferenciado das pessoas. Então está faltando, às vezes teve um abandono, tem uma ferida emocional. Você é haxiano, você sabe, tem o corpo diz, né, a nossa estrutura, como você se posiciona, a distribuição muscular, ela já nos diz quais feridas eu carrego. Geralmente a gente carrega 2 feridas principais. E se eu não curar essas feridas, que ninguém vai curar para mim, geralmente elas têm um início na infância, assim, muita coisa é lá do início. Só que não é responsabilidade dos nossos pais. Como nós vamos lidar com o externo, a epigenética? Qual é o ambiente que eu vivencio? A minha forma de gerenciar situações, sou eu que vou lapidar isso. Se eu pego o gancho, mas todo mundo pode conseguir. Todo mundo. Todos. Não depende de nível intelectual. Não, todos podem ir por esse caminho de se compreender. E quando consegue pegar esse gancho, não é que a pessoa não vai adoecer nunca mais. A gente não pode prometer isso. Tem esse mundo não tem falsas promessas. Você também não vai deixar de ter problemas. Mas o que vai acontecer?
você vai gerenciar sem sair do eixo. As oscilações diminuem. Exatamente, isso que eu vejo. Né? Você tem Diminuem. Você vai ter constância oscilações, emocional. mas você não vai ficar lá embaixo. Ou quando você Se descer, você quebrar, sobe mais rápido. sobe mais rápido. Quando você sai para o direito ou esquerda, você também volta de maneira mais rápida. Então, isso aí realmente pode dizer que é um lucro, né? Um lucro. É um lucro na vida, lucro. porque você vê quantas pessoas se afastam do trabalho, de repente até perdem o Burnout, trabalho. Burnout, né? Nós temos, nossa, burnout. Perdem o trabalho, ficam fora do mercado, porque não gerenciaram a saúde. Na verdade, as empresas estão agora na época da pandemia, né? Eu entrei em 2 programas de empresas que investiram porque elas viram que os funcionários iriam sucumbir, trabalhando em casa, não conseguia. E dali teve pessoas que nunca mais pararam e não conheciam a terapia. Não conheciam. E foi assim, porque ainda tem. Ah, se está fazendo terapia é louco, se está fazendo terapia que você é fraco, você não consegue se organizar. E não é isso. Não é isso. A terapia, né, desde que os psicólogos aí conseguiram, porque foi difícil também para os psicólogos conseguirem esse lugar, eu que sou da enfermagem, né, eu acompanho aí esse lugar dos psicólogos, eles falam, deveria ter em todos os lugares, deveria ser, né, algo, hoje nos planos de saúde, agora que alguns têm ilimitado, são 12 sessões no ano, gente, o que você vai fazer com 12 sessões? Então, é para sempre. Você faz atividade física, você faz uma alimentação, você faz uma suplementação, a parte psicológica é igual. Sim. Igual. Vai cuidar igual, porque não dá para olhar. Você consegue cuidar do que está aqui nas suas costas? Não. Você vai conseguir ver algo em si mesmo? Não. Psicologicamente também não. Precisa disso aí e da ajuda do outro, né? Então, começar nas crianças, né? Com as crianças, enfim. Não tem autossuficiência, assim, né? Não. Porque antigamente tinha umas pessoas que falavam, escuta, e você escuta algumas coisas que, olha, que fica um pouco ali, né? Fica ali perturbando. Tinham umas pessoas aí da televisão, né? Muito coisa que falavam assim, para mim, psicologia é olhar no espelho e falar comigo mesmo. Tem essas frases assim, e a pessoa vai, não é isso não, gente. Ou contato com a natureza, eu sei. Não é isso não. Traz uma satisfação, traz. Mas tem muito mais coisa ali dentro de nós que se disfarça em sintomas, se disfarça em situações. Precisa se permitir ser ajudado. Sim, se permitir se olhar, muitas vezes dobrar para olhar, dobrar para ver aquilo que não está bem. Então, nós precisamos do outro, sim. Então, eu quero só antes agora desse finalzinho, que a gente tem aí mais alguns minutos, pedir a mensagem que eu gosto aí dos pensadores, né? Então, faz parte do quadro Saúde Raiz, todo o programa, de ter uma frase de um pensador. Então, nada menos do que esse místico, né? Que foi o Shakespeare, né? Sim. Isso aí dá para falar muita coisa. Essa frase faz parte de uma peça de 1611, um negócio, nossa, fora de série lá. Nós somos feitos da mesma matéria, né? De que são feitos os sonhos, né? Então, a cada época que a gente lê isso aí, você vai poder deduzir, né? Várias coisas. Então, isso assim, já é física, né? Isso aí, né? Já é física quântica, já é realidade quântica, tudo isso aí, né? A matéria, somos feitos da matéria que nossos sonhos. Então, ele não está falando que nós somos um corpo, né? Um aglomerado de ossos e de carne, né? Sim. A matéria são feitas dos nossos sonhos. Temos o espírito, né? Temos algo que anima esse corpo. E é justamente isso. Né? Eu estava pensando... Vamos agora para o nutriente. Aí eu quero pegar outro raciocínio aqui. Então, eu escolhi um nutriente aqui, que eu sou também bem apaixonado por ele. É o ácido alfa-lipoico. Ele é considerado o antioxidante mais completo. Ele é um doador de vida, né? Porque dentro da gente, a gente tem um estado reduzido e oxidado, né? Quando, tipo assim, a molécula ela está íntegra, né? Ela está no estado reduzido. Quando ela perdeu, quando tem morte, quando tem defeito, então ela se oxida. Então, fica defeituosa. Então, o ácido lipoico ele é um grande doador, né? Doador lá de átomos e tudo. Ele tem uma afinidade com o fígado, né? Com o processo também detox.
ele é muito útil no processo. Ele é como um todo, quem faz atividade física, quem não faz, preservação. Ele preserva o nosso envelhecimento interno, esse processo de ferrugem interno, né? E ele é muito útil também para os diabéticos, pré-diabéticos, né? Porque ele é visto que um diabético, né, fazendo suplementação, tomando lá a sua metformina e outros lá, e ele utilizando, ele preserva, ele evita que o diabetes evolua. E um diabetes evoluir é um negócio... cheio de complicações. Né, seríssimo. E você vê ali problemas renais graves, né? Sim. Problemas de vista, problemas de circulação, né? Vascularização. É um negócio sério. Então, pessoas que eu oriento, eu indico, prescrevo o ácido fólico acompanhado, por exemplo, de um cromo e de um zinco, que ele faz um trio muito bom para essa função, essa administração toda da função pancreática, né? Ali da insulina, do glucagon e tal. É muito legal o ácido lipóico, e eu também, por gostar muito e ele ser muito potente, eu escolhi para ser também o nosso nutriente dos desejos, que é o nome desse quadro, junto com os pensadores ali. Então... Muito bom. A gente, então, tá perto de finalizar, e aí, voltando, né? Saúde dá trabalho, a gente tem que... Saúde... Agora, uma pergunta muito simples, né? Que eu faria para você mesmo, né? Se você pensar em patrimônio, alguma coisa que você investe, que também te dá um rendimento, né? Qual será que é o maior patrimônio do ser humano, desde quando ele começa a tirar essas, né, umas camadas da vista que não estão enxergando muito bem, né? O que será que é o maior patrimônio? Eu vejo no dia a dia, né? Se não é a saúde, o que é? Se não é essa saúde que ela não é ausência de doença e ela não tem a ver, tem que falar essas coisas que são bem primárias, saúde não tem a ver com exames normais, por tudo. Saúde não tem a ver com exames normais. Isso é algo que tem que ser revisto, tem que ser falado, a gente vai gotejando isso. Os exames normais têm outras formas de olhar os exames na nossa estatística, eles são coletados, pesquisados em pessoas que não estão saudáveis. Nós não temos uma amostra suficiente de 90% de pessoas saudáveis, né? Nós temos aí próximo de 55% de pessoas que estão com alterações diversas, tá? Sobrepeso é uma delas, síndrome metabólica e outras. Então, os exames eles foram pesquisados em pessoas que não estão saudáveis. Então, ao nosso ver, é algo arriscado ficar encostado, esperando alguma coisa mudar para depois. Não tem nem sentido, na verdade, né? Mas a gente escuta eles falar assim, não, eu fiz o meu check-up, meu exame lá está dentro da normalidade, então, quando piorar, aí eu vou e tomo medicamento. Mas, assim, tem outros caminhos, entende? Tem outros caminhos que a gente falou que é implantar um novo estilo de vida. O que vai ter, que a gente falou aqui em outras palavras, assim, é você se reencontrar com o seu amor próprio, né? Se eu estou começando a aprender a me amar, eu vou zelar, eu vou me intoxicar menos, eu vou ler, o conhecimento está aí hiper disponível, eu vou ler menos, eu vou gerenciar até a minha verba. Eu falo assim, as pessoas elas não sabem, Valdirene, que elas têm uma verba, sim, para psicoterapia. Sim. Mas elas não pensaram e a verba foi para outra coisa. Sim. Não vai dizer, é a manutenção do carro, é uma outra coisa, é um aparelho, sim, é uma outra festa, é uma outra, sabe? Se você começa com a conscientização do que é saúde, eu preciso, então, administrar a minha verba de saúde. Então, um tanto vai para isso, um tanto vai para um aprendizado, um tanto vai para uma viagem que seja uma viagem curta, pode ser, seja realmente saudável, um tanto vai para as terapias, um tanto vai para o suplemento. Então, tem isso. Não é que as pessoas, quando elas falam assim que elas não têm, é porque elas não fizeram uma revisão nessa sua possibilidade, porque a consciência ainda está adormecida. Sim. Quando a consciência ela vai acordando, não, eu tenho sim, e eu chego para cá e chego para lá e coloco essa saúde, que não tem a ver com a ausência de sintoma nem com o exame normal, em primeiro lugar. Porque, né, o que a gente está vendo é o seguinte, as pessoas... E tem também uma frase, isso é muito sério, eu vou falar também. As pessoas
gastam e perdem a vida para acumular dinheiro. De uma maneira não é saudável, estou falando, né? Quando elas têm o dinheiro, elas não têm vida para gozar do dinheiro e do que o dinheiro pode. E eu vejo, eu que já tenho essa visão, eu vejo isso, claro. Você já pensou nisso também? Já pensei. Com certeza. O patrimônio, né? No que investimos energia, dinheiro, nossos sonhos. São em coisas temporárias, só de sobrevivência, sim. ou algo que faz você crescer. Sentir-se vivo. Ser eterno, mas um vivo não na sobrevivência, um vivo de satisfação. Uhum. Quando foi a última vez que você teve satisfação em todas as suas atividades, ou pelo menos em uma das atividades que você faz? Quando você escovou seus dentes pela última vez com satisfação? Satisfação, não estou falando assim, sorridente, nossa, não, mas eu gosto da minha aparência. Não. É isso. Alma em paz, paz de espírito. E outras atividades. Então, temos muitas atividades rápidas com dopamina, que, né, a dopamina vai lá em cima, vai só lá que em cima e baixa daqui a também pouco rápido. também... E aquela dopamina da satisfação, por mais que eu tive um dia difícil, por mais que eu fiz várias coisas, quando que você, né, vivencia isso? Mas será que eu consigo esse caminho? Eu não sei. Eu estou vivendo num modo reativo, num modo sobrevivência, eu não sei. Quando foi a última vez? Não parei para pensar, não parei para me encontrar. E o que a gente falou, a gente não usou essa palavra que eu vou usar agora, mas o que a gente está dizendo também o tempo todo é assim. E eu entrei um pouquinho nisso, mas eu não usei essa palavra. É super recomendável que você tenha vida interior. Para saber também, vida interior é você fechar os olhos, é você conversar também, ou não, ou com o olho aberto mesmo, mas você olhar para dentro, né? Porque o Jung também lembrando, né? Quem olha para fora, né, fica para fora, não faz nada. Quem olha para dentro que acorda, que desperta. Ele fala que quem olha para fora sonha, porque é uma ilusão. É ilusão. É uma ilusão. Fica é ilusão perdido. porque é real, mas não é a partir de você. Não é a partir de então, você. Você pode gerenciar tudo, se você for o centro. Mas não, nós vamos sendo jogados e vivendo a partir das situações. E não o centro delas. O centro dela. E o mundo vai nos convidar a viver vários desafios. De que lugar que você vai vivenciar isso? E o que eu vejo que também tem a ver com isso tudo, e que eu falo ligado à vida interior, quando eu escuto, por exemplo, o Márcio Bom Tempo, ele fazia a crítica mesmo, porque eu sou a favor da crítica. A crítica é o sal da sociedade. A crítica preserva da deterioração de valores, ou de costumes bons, de hábitos e tal. Então, eu sou a favor da crítica, sim. Quando ele fala, o Márcio Bom Tempo fala que ele critica modismos diversos e o uso de medicamentos de forma de tal, de procedimentos estéticos que estão matando pessoas também, que dá muito acidente e tal, eu entendo que é porque ele tem vida interior, porque ele é uma pessoa que já há anos cuida do espírito. Então, talvez ele vá na academia do corpo físico, é provável que ele vá na academia da mente, é provável que ele faça também uma musculação, uma ginástica do espírito, para manter o espírito dele, ou a consciência ampliada, né, é maior. Então, quando ele faz um lance desse, eu vejo assim, não, esse cara, eu vejo claramente, essa pessoa, que por acaso ele é médico, pode ser uma outra, mas ele tem um alcance, né, com muitas pessoas, ele treina o espírito dele, ele tem vida interior. Porque uma coisa que é curiosa é o olhar, né? A gente, com vida interior, a gente tem, no mínimo, um discernimento sobre o que é extremamente ilusório e o que não é. Quando você fala, mas é mesmo. E eu meditando, algumas meditações que eu fiz de interiorização, virada de ano e tudo, me veio isso tudo, né? Uma das coisas que você precisa, claro que tem a ver segundo esse olhar metafísico, né? Que é essa abertura, né? A visão ampliada, a terceira visão. Da terceira visão, ou essa abertura do chakra ágina, né? do sexto chakra, lá, dessa outra fisiologia oculta. Você precisa de ter isso aberto para você discernir o que é ilusório e o que é real. Quando a gente já começa a cruzar isso aqui, que tem tudo a ver com bem-estar, com estar vivo, saúde, você não vai no modismo.
Você não vai, ai, não sei quem está usando ali, botou uma bochecha e eu vou tentar fazer, a outra lá foi, botou alguma outra coisa, procedimento estético, você não sabe se vai dar certo. Você olha aquilo ali e fala, não. O que é para mim, isso não me seduz. né? O que é para mim, o que é compatível comigo, o que é permanente, o que é ilusório. Então, claro que isso é de cada um, mas assim, Assim. é a lente, mas se você não colocou essa lente, então, ouvindo a gente, então, você tem então incentivo. Busca, então, uma vida interior para você acompanhar mesmo melhor os processos da vida e sentir-se acordado. Isso também, né? Seja o que for para você o estar acordado, discernimento entre o que é ilusório, Sim. fútil, ilusório, passageiro, e o que é. Então, tem gente que fala assim também, eu quero fazer um concurso. Aí, mas ela não se perguntou, mas será que eu quero me realizar? Eu quero fazer algo que me realize? Porque será que eu sou só um corpo que tem necessidades primárias de sobrevivência? Ou será que eu tenho mais do que isso? Será que eu tenho só que quais são minhas características que realmente são compatíveis com essa área que eu escolho? Ou eu estou caindo de paraquedas porque é a área mais desejada, mais concorrida? Não, é chamado estável. Estável. Então, quando você escuta isso, você já vê também que nós precisamos de despertar isso. Eu quero, então, sei lá, prestar um serviço, mas que eu também me encontre, que eu sinta que tem a ver com a minha existência, tem a ver com meus aprendizados, porque eu não sou apenas um corpo. Um repetidor de tarefas. Isso, não sou um robozinho que está aí e tal. Por que você vai fazer esse concurso? Ah, porque dá, porque paga tanto. E aí, com tanto, minha vida assim, eu faço isso. Cara, e aí vive uma vida infeliz. Você não acordou ainda. Então, vamos acordar, buscar algumas coisas que, quando você começar a escutar essa voz interior, não, eu quero uma coisa que faça sentido. Eu não quero promessa falsa de internet. Eu não quero também eu não quero nem comprar promessa falsa que tem demais. Eu não quero também vender nada também que é falso, que a pessoa vai ter integridade, né? Um desgosto logo depois. Eu não quero nada. Eu quero o básico ligado ao essencial, à minha essência. Eu quero me sentir acordado com discernimento entre o real e o ilusório. Essência. Se eu consigo isso... Essa é a palavra. Sabe, eu não preciso de modismo, não preciso me perder no caminho. Então, é uma outra coisa. Então, quando eu vejo pessoas que falam, que atingem pessoas que elas têm isso, que elas não estão no modismo, eu gosto muito porque isso tem a ver até com o meu jeito mesmo, né? De pensar, de entender a vida, né? Então, por isso também o novo programa Saúde Raiz, porque saúde é muito mais do que a ausência de doença ou de exames normais. Quer fazer considerações finais, então, para a gente dar uma fechadinha? Porque eu conheço suas terapias, gosto muito e recomendo, claro, por isso que eu trouxe você também aqui, estamos nesse papo. E pode ser feito à distância, em qualquer lugar do Brasil, do exterior. Eu posso dizer, não tem nenhum embaraço, você não perde nada por estar online. Então, assim, o que daria para dizer que são as principais necessidades hoje e que você consegue ajudar essas principais necessidades das pessoas, inclusive também com processos que não sejam longos. Sim. Não sei aquele processo. Eu vou fazer 2 anos, depois de 2 anos eu vou saber como é que eu estou, vou descobrir se eu tenho um trauma com a minha avó, com a minha mãe. Sim. Quais são as necessidades principais das pessoas que você vê nesse tempo nosso? Uma das necessidades principais seria a pessoa estar distante da essência dela. E isso vai reverberar em quê? Em relacionamentos, em trabalho e na vida pessoal. Né? Então, vamos dizer que o trabalho seria o financeiro, seria esse lado material. Os relacionamentos são os espelhos, né, onde você também se desenvolve. Então, todas as esferas social, íntima, mesmo também a corporativa. Né? A saúde física. Mas se eu estou distante, se eu vivo como um robô, se eu não consigo perceber quem eu sou, se o outro diz o que eu devo fazer, se a sociedade diz quem eu devo ser, a gente não percebe, mas nas nuances, nossa, mas eu tenho uma maneira de falar, eu tenho uma maneira de expressar, você usa menos mãos, eu uso mais as minhas mãos. E se alguém fala, Valdirene, segura. Essas mãos aqui, elas representam muito mais do que só isso daqui. Eu estou me entendendo, eu estou fazendo um movimento, eu estou existindo aqui. E a sociedade vai dizendo, não faça isso, fale assim, faça isso, coma isso, faça...
pense assim, sinta assim, sentir. Sorria assim. Você passa por um luto, não, você tem que fazer dessa maneira. Você passa por um luto de um animal, não quer dizer que é menor do que de uma pessoa, a gente não vai colocar isso daqui em parâmetro. Tantas coisas que acontecem e você nem percebe, mas não, a sociedade diz para eu ser assim. Então, se você está distante, se você está no automático, claro, vai chegar para mim com uma queixa. A partir daquela queixa, o que eu faço? Né? A pessoa chega com uma queixa, porque eu vou perguntar. Geralmente, se está ali, a vida não está. Mesmo quem chega assim, Valdirene, não quero me conhecer. Tá bom, mas está tudo bem. Aí, daqui a pouco, a gente abre um pouquinho, você já acha alguma coisa. Rapidinho. Porque a gente tem, né? A nossa mente, ela é mestra em colocar embaixo do tapete. Vamos deixar aqui embaixo da mesa e não vamos olhar para isso? Só que aí começa a olhar e a pessoa vai aplicar isso na vida dela. E aí ela já consegue expandir essa leveza da alma, parece. Ela consegue ver as coisas de um ângulo diferente, sem estar naquela roda de conflito. E aí ela já expande. Então, rapidamente, ela mesma já vai direcionando e redirecionando. Ah, eu preciso sair do trabalho? Não necessariamente. Muitas vezes é a forma de lidar, é o lugar que você está olhando. Então, as terapias energéticas, é claro que é legal você ter o acompanhamento, mas depois isso fica uma vez por mês, uma vez a cada 3 meses, para que a pessoa tenha esse olhar também ali, é um lugar dela, que ela pode se ver, e o que ela não está conseguindo perceber, o terapeuta vai ajudar a trazer esse espelho. E como você disse... Mas não é uma escravidão, não é uma dependência. Nunca ela vai ficar igual. Então, a gente sempre tem um olhar diferente. E é interessante que a pessoa se assusta com quem ela encontra. Ela olha e fala assim, mas você existia, quem é você? E ela começa a ser... O que mais é recompensador é ver o olhar de satisfação quando a pessoa começa a se reconhecer. Porque nós temos, né? Nós somos criados, a nossa imagem é criada pelas pessoas que cuidaram de nós, pelos nossos pais, pela escola, porque é assim, antes de falar, você é falado. Ah, o Alexandre era assim, é isso, é inteligente, é isso, é forte, né? E a mãe e o pai vai colocando aquela ideia dele. Tá bom, é assim. Depois da adolescência, nós temos o espaço para nos perceber, só que aí a gente pega algumas figuras que eu quero ser assim. Mas sempre longe da gente. Aí chega um momento que a vida nos convida, através até de alguns sintomas físicos, a trazer de volta esse olhar e falar quem é você realmente, quem que você quer apresentar para o mundo. E aí você apresenta. Então, sim, dá para a gente trabalhar isso com as terapias integrativas, com a energética. A gente faz isso de uma forma mais rápida, mais interativa. Né? Legal, sim. É um caminho, caminho muito bom. Sua rede social, o Ed vai colocar no final ali. Quer divulgar alguma coisa mais sua? Sua rede social mesmo? Gente, estou aqui. Né? Quer se reconhecer, Chega lá no Instagram. Quer fazer esse mergulho. A pessoa pode acessar ali a mensagem com você tranquilamente. Sim, é interativo. Tem o site também. Tem o site também. Tem o site. Eu, particularmente, gosto muito de falar de emoções. Aqui a gente está falando do físico, mas as emoções, elas também são... A gente também suprime a emoção. Sim, com certeza. Né? A emoção vira sintoma. Então, ali nas minhas páginas, eu incentivo, eu trago muito conteúdo para a pessoa expressar as emoções. Maravilha, então. Estou à disposição. Olha... gente. Um super encontro, né? Não poderia ser Muito diferente. Bom. A gente colocou uma energia, uma força aqui. E eu espero ter também várias músicas também, porque eu gosto também. Olha, minha juventude foi de muita música, uma coisa maravilhosa, os bailes e tal aqui. E a gente está aqui com o Ed, nosso diretor aqui, ali vai mandar muitas músicas legais. Olha, um abraço para vocês. Acesse lá Saúde Raiz no YouTube, Saúde Raiz no Instagram. O nosso perfil, meu perfil Ale Quartzo, perfil da Valdirene também vai estar ali também, ali na legenda. E a gente se encontra logo, logo. Foi uma alegria, uma realização. Hoje a criança está nascendo, gente. Saúde Raiz, aqui do estúdio Guaratinguetá, para todo o planeta. Entre em contato com a gente, faça a sua pergunta, compartilhe com muita gente, que virão aí vídeos curtos, onde a gente vai mandar essas ideias, porque é um amadurecimento aí de cerca de 30 anos, né, de convívio aí com grandes professores a favor da vida, a favor da saúde. Alexandre Quartzo, então, aquele abraço para vocês
Estivemos aqui com a Valdirene. Gratidão. Um abraço para o Ed. Toda essa equipe maravilhosa. Até breve. Brilha, brilha a sua estrela.